Atenção, se suas cenas de luta na animação tão feias, bugadas ou até travadas, muito provavelmente é porque tu tá vacilando nos conceitos de movimentação delas. Eu sei que parece óbvio, mas se você não entender o que eu vou te mostrar nesse vídeo, você nunca vai conseguir fazer uma cena de luta fluida e minimamente impactante. Então, pra te ajudar, eu tô gravando esse vídeo aqui com 4 dicas que obrigatoriamente você precisa saber pra melhorar as suas cenas de luta na animação. Importante, a última dica é boa, cara, tão boa, talvez a mais top dentre essas que eu vou te mostrar, onde eu acredito que eu consegui melhorar um movimento de uma cena original de um anime famoso, cara, sem zoeira, mano, de um anime feito por um estúdio profissional. Então você não pode sair desse vídeo pra não tá perdendo isso e muito mais coisas que eu vou te mostrar aqui. Então bora pras dicas. Salve animador, Rasurado aqui. Eu já estou no aplicativo de animação, como você pode estar vendo aqui. Tô com um pedaço curto de uma cena de um anime que eu coloquei nesse aplicativo, tá bom? A primeira coisa que você tem que entender, o nome do aplicativo é FlipaClip. O link para você baixá-lo de graça e pega no celular, tablet, até em computador, tá na descrição aí, tá bom? Mas eu quero que você saiba que esse processo que eu vou te ensinar, essas 4 dicas, pega em qualquer aplicativo de animação tradicional, tá bom? Então eu vou dar um play aqui para você ver a movimentação dessa cena e logo depois eu já mostro como você faz pra estar importando também, igual eu fiz aqui, uma cena de um anime original, tá? Do anime Naruto aqui, ó. É uma pancadaria curta aqui, ó. Vou dar um play pra você ver. Entendeu, galera? Aqui a gente tem uma cena curta de uma pancadaria aqui numa luta do Vale do Fim, né, desse anime, e a gente vai usar ela aqui pra mostrar as nossas dicas, tá bom? Antes de eu falar aqui qual que é a primeira dica que eu já vou mostrar aqui pra vocês, só deixa eu mostrar pro pessoal que tá curioso, né, como importar um vídeo do jeito que eu fiz aqui, um vídeo original no FlipaClip. Tá vendo esses 3 pontinhos aqui no canto, ó, onde que eu tô mostrando aqui? Então, tu vai pegar, vai clicar neles e vai procurar a opção aqui, ó, adicionar vídeo, tá bom? Você vai clicar nessa opção adicionar vídeo, vai lá para os seus drivers, você vai ter que escolher a pasta certa, né? Eu uso esse aplicativo aqui, ó, para baixar os vídeos, ó, tá escrito aqui em cima. Estou passando para vocês também. Ele baixa os vídeos do YouTube e tudo mais. E daí você pode estar escolhendo um vídeo, ó. Esses que estão em vermelho, ó. Infelizmente ele não tá mostrando a thumb aqui do vídeo, mas eu sei que esse aqui é um vídeo do filme do Mortal Kombat lá, ó, o Get Over Here, lá do Scorpion. E aí você pode estar aqui, ó, nessa barrinha aqui no canto, selecionando o tempo que você quer de vídeo, né? E aqui vai um detalhe, galera. Na época que eu usava para clipe grátis, que eu tô usando o Pro agora, o grátis deixava a gente importar até 6 segundos de animação. Então se você fosse importar um vídeo longo não ia dar mesmo, tá? Mas 6 segundos de animação já é suficiente para você importar um movimento que você queira estudar ele. Inclusive meu vídeo tem poucos segundos também, tá bom? Aí você clica no certinho ali em cima e você consegue adicionar, galera. Então eu mostrei aqui pra vocês como que faz pra estar adicionando vídeo, tá bom? Se quiser comentar aí embaixo se o FlipaClip grátis tem como fazer isso ou não. Tem gente que tá falando que não tem como, deixa um comentário aí pra gente saber. O vídeo só tá começando, de verdade, tem muita coisa boa, são 4 dicas top. Mas se você já tá gostando do dico, da forma que eu tô explicando aqui do vídeo, já deixa o seu like aí, tá bom? Deixa o seu like, fortalece aí o canal. E agora a gente vai ir pra primeira dica aqui, que ela se chama criar esboço com rotoscópia ou rotoscopia, né? Tu vai ver aqui, ó, que eu tenho 2 camadas. Se eu ativar a camada de cima e vou abaixar a opacidade um pouco da camada de baixo, você vai ver que eu criei um esboço aqui em cima do personagem Sasuke, que é esse que tem cabelo preto aqui, ó, que tá lutando com o Naruto, entendeu? Fiz o esboço em cima dele pra meio que copiar toda a movimentação. Contornei toda a movimentação da animação, entendeu? Vou dar um play aqui pra você ver e enquanto isso eu vou explicando a importância de você fazer isso, ó. O esboço ali do personagem lutando, entendeu? Sempre que você importar uma animação, tu vai começar a contornar toda a movimentação. Essa dica é muito importante porque você já vai treinando os movimentos de luta, tá bom? E isso serve pra qualquer cena que você queira fazer. Não precisa ser só luta, né? Uma cena que você viu no anime que você queira reproduzir. Importa ali e depois você vai contornando, do jeito que eu fiz aqui, ó. Contornei toda a cena aqui com a caneta, tá? Isso já é um exercício de treinamento. Aí a pessoa fala, ah, Rasurado, mas isso não é copiar, cara? Cara, realmente é copiar, porque o próprio nome da técnica é rotoscópia ou rotoscopia, né? Não sei qual que é o certo.
mas já é para copiar. Mas eu quero que você saiba que é importante você copiar, não passar a vida inteira copiando. Mas essa técnica foi criada por estúdios de animação, feita para estudar e praticar as movimentações de personagens reais do ser humano, estudar como funciona a física dos movimentos. Pra você ter uma ideia, até a Disney usou isso. Então, se você tá achando que isso é baixo, não deve fazer isso porque é copiar, saiba que os grandes estúdios também fazem isso, tá? Estúdios japoneses. Mas eu sei que tem você que tá querendo falar aí, mas Rasurado, e como que a gente faz para poder criar as lutas de cabeça, não ficar só copiando as movimentações? Eu quero criar minhas próprias cenas de luta. Então, meu amigo, para você chegar no nível de criar cenas de luta, você vai precisar treinar as outras dicas que eu vou estar passando aqui nesse vídeo, tá bom? Inclusive a última dica, onde eu vou mostrar como eu consegui melhorar uma cena original que eu criei da minha cabeça, um movimento mesmo, tá bom? Segue aqui o vídeo que você vai estar entendendo aqui como funciona tudo isso. E se você já tá gostando aqui das dicas que eu tô dando nesse canal, eu te recomendo se inscrever no canal, é rapidinho, tá bom? Eu não peço nada pra você geralmente, então é só pra você tá ganhando os conteúdos que o YouTube vai mandar mais vídeos pra vocês. Clica no botão se inscrever aí, é rapidinho embaixo, tá bom? E vem fazer parte do nosso time. Cara, uma coisa simples que muitos estão errando, principalmente quem faz lutinha Stickman, eu vejo muita gente errando nisso, e cara, um adendo, se tu faz isso também, é claro que as suas animações vão ficar mais chatas, parece que vai faltar dinâmicas nelas, tá bom? Eu já vou te mostrar aqui o que muitas pessoas estão errando, essa inclusive é a segunda dica aqui, mas antes eu quero colocar aqui na tela alguns salves aqui, ó, salve pra todo mundo que tá pedindo dica de movimentação, um abraço aí pra galera que tá engajado no canal, viu que eu sempre gravo vídeos pra atender vocês, beleza? Agora sem enrolação, vamos lá pra dica 2, que se chama troca de cena, galera. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, na timeline, vamos chegar aqui, ó, os personagens estão lutando, né? Olha aqui, ó, o Sasuke dando a pancadaria no Naruto aqui. E de repente, ó, Naruto tá aqui preparado pra dar um soco, né? De repente muda o ângulo da câmera. Do nada mostra o rosto do Naruto aqui e um pé bem grande chegando aqui, ó, pra dar um chute nele. Galera, isso aqui, ó, o que aconteceu, galera? Houve uma mudança de cena e ela mudou porque ela precisava demonstrar esse chute do Sasuke e ao invés de continuar a luta só nesse ângulo aqui, ela mudou aqui porque mostra melhor, ó, o pé ficou mais próximo, mostra que tá acertando o rosto aqui, ó, do Naruto, entendeu? Na verdade o Naruto meio que defendeu ali um pouco, né? Na vida real não tem como defender desse jeito aqui, mas ele defendeu. Era de se imaginar. Então, galera, isso aqui se chama troca de cena. Ele está usando um princípio da animação que se chama encenação, que se baseia em você escolher qual o melhor ângulo para apresentar a narrativa visual. Nossa, cara, falei bonito agora, né? Narrativa visual, foi até poético, cara. Comenta aí abaixo, deixa seu comentário escrito narrativa visual nesse momento, pausa o vídeo e comenta aí, só para me saber que você tá até aqui comigo no vídeo assistindo, eu vou te dar um coração, vou te responder aí também, tá bom? Mas vamos lá, galera. Outra coisa também que você vê nessa animação aqui, além de ter mudado a cena, né? É o cenário se movimentando. Tá vendo essa borda aqui, ó? Deixa eu voltar aqui, ó, pra essa camada. Tá vendo essa linha do horizonte aqui, ó? Perceba que ela tá, ó. Tá vendo que ele tá se movimentando e vai se movimentar mais, ó. Tá vendo lá no canto? Aqui, ó, tô mexendo aqui a barra e ele tá se movimentando. Isso aqui é movimento de cenário. Na verdade é movimento de câmera, né, galera? Não é que a terra tá se movimentando, mas a pessoa que tá meio que filmando ali, se tivesse um cara filmando os ninjas, ele tá movendo aqui pra poder pegar o melhor ângulo aqui que mostra eles lutando, galera. Então, se você não usa essas coisas aqui, começa a usar, tá bom? Começa a explorar mudança de cenário, mudança de cena, que eu tenho certeza que você vai sentir uma evolução nas suas animações. Elas vão melhorar muito, cara, tá bom? Começa a praticar essas dicas aqui. E, cara, se você já tá gostando das dicas que eu estou te mostrando aqui no vídeo, saiba que no final tem uma dica muito top, né? Muito boa mesmo, que eu corrigi essa animação aqui. Mas eu também tenho um outro canal. Na verdade, eu criei um grupo e lá eu reuni mais de 1000 animadores e você pode fazer parte também, é de graça, cara, tá bom? Tem um link aí abaixo que é pra você tá entrando, é um grupo no Telegram. Lá eu posto avisos quando vai sair vídeo novo, novidades. Mando também tutoriais de animação lá, dicas VIP, só pra quem tá lá no grupo e também conteúdos inéditos. Então vale a pena você entrar lá, é um grupo aqui pra fãs que querem ficar mais próximo de mim, receber meus áudios, minhas conversas, e eu prometo que lá a gente não vai te encher o saco, tá? Eu mando algumas mensagens de vez em quando que é pra te ajudar mesmo, tá bom? Entra aí no grupo do Telegram, beleza? Link tá aí na descrição.
Meu amigo, agora a gente chegou numa etapa onde as coisas começam a ficar um pouco avançadas, né? Pra você que já é animador intermediário, avançado, quer pegar mais conceitos aqui, agora a gente chegou nessa etapa. Cara, eu quero que você pense o seguinte comigo. Quando você cria um esboço, do jeito que eu coloquei aqui, ó, lutando, né? Uma cena de luta, você tem o dever de expressar ação e velocidade nessas cenas, pra demonstrar mais impacto, tá bom? E o nome dessa etapa aqui agora, que vai ajudar você a fazer esses impactos, é o nome de uma técnica que se chama Smear Frames, tá? Vou pedir pro editor colocar aqui na tela algumas imagens aqui, ó, de Smear Frames. Essa imagem aqui eu acho que é zoada. Essa imagem aqui é do Pen aqui, eu acho que não é real. Vamos voltar pra cá, que deselegante. Né? Mas ó, vou colocar outra imagem aqui, ó, do Dragon Ball, onde mostra que até o personagem, o braço dele ali, ó, como tá distorcido, entendeu? Parece que ele tem mais de um braço, tem dois braços ali, batendo. Isso aqui, galera, quando você bate o olho nisso, numa imagem parada, parece que tá bugado, né? O cara tá com dois braços e tal. Mas não é, galera. Quando você faz isso numa animação super rápida, tocando, o nome disso é Smear Frames. Isso vai fazer um efeito muito legal, vai demonstrar mais impacto, velocidade na sua animação. Vai meio que maximizar a energia, né? O poder da ação aí da sua cena. Eu vou estar aqui, ó, desativando agora a camada do Naruto e vou deixar só o esboço aqui pra você ver que eu coloquei vários Smear Frames, ó. Primeiro eu vou dar um play pra você ver, ó. Tá vendo aqui esses borrões que tem aqui, ó, quando o esboço tá lutando? Dá soco, dá chute, daí aparecem as imagens meio borradas. Galera, isso a gente faz de propósito no esboço pra gente começar a praticar os Smear Frames. Dá uma olhadinha aqui, ó, que esse soco aqui, ó, quer ver, ó? Aqui, ó, aqui a gente já tem um Smear Frame. Esse aqui é um frame que quer demonstrar velocidade, então ele vai borrar aqui a animação. Aqui o outro soco, ó, quer demonstrar velocidade, borrando a animação. Tem um bem grandão aqui, ó, que é o chute, quer ver? Não é... Esse aqui também, ó, olha o tamanho desses Smear Frames aqui, ó. A gente tá testando isso no esboço, entendeu? Tem mais um que eu fiz, que é esse aqui, ó. Esse aqui tá bem enorme e na última dica eu vou mostrar mais coisas sobre esse borrão aqui. Outro Smear Frames. Na verdade, o Smear Frame, ele usa um princípio da animação que se chama exagero. O princípio de você exagerar algumas cenas, também comprimir e esticar, entendeu? São princípios de animação muito importantes para você demonstrar movimento. Olha esse chute aqui, galera, como a perna dele fica bugada aqui, ó. Então, eu espero que você tenha, não só entendendo, que você comece a usar isso nas suas animações de luta, só que você tem que saber o lugar certo de usar, né? Que com certeza, só de você fazer isso no esboço aqui, tu já vai começar a explorar essas coisas aqui e a sua cena vai ficar com mais impacto. Outra coisa, galera, que eu vou falar pra vocês, eu tô com o clipe aqui, ó, no modo antigo, que ele atualizou agora. Ele tem uma ferramenta chamada borrar, ou blur, não sei como que se chama direito. Ele tem uma ferramenta chamada borrar ali, que você pode estar usando ele na line art para fazer esses Smear Frames. Como assim, Rosário? Não entendi o que você tá falando. Line art é a sua animação final. Sabe quando você vai fazer o desenho bem bonito e você não vai fazer esses riscos aqui, ó, do jeito que eu fiz aqui, ó, tudo borrado. Você vai desenhar o braço do personagem, mas você pode usar o borrar para poder dar uma distorção aqui, entendeu? Dar um exagero aqui nos movimentos, tá? É uma dica do ouro que, se você saber o que eu tô falando aqui e usar, suas animações de luta vão aumentar a qualidade, tá bom? Cara, eu já quero te dar parabéns por você ter chegado até aqui, tá bom? Tu é diferente mesmo, porque poucos chegam até o final do vídeo, mas fica comigo que a gente tem a última dica ainda, que eu acredito que eu bati de frente com o estúdio de animação ali. Realmente, eu fiz uns movimentos ali, um negócio que você precisa ver, cara, nos frames ali, que fez uma diferença total. Mas antes de eu mostrar essa última dica pra você, eu quero te avisar, cara, que existe uma oportunidade no ar. Uma oportunidade pra você destravar sua animação. Um lugar onde você pode aprender não só as dicas que eu te mostrei aqui nesse vídeo, com mais profundidade, né? Como também acessar todos os princípios da animação e todos os processos que vão ajudar você a fazer essas suas animações com mais facilidade e velocidade, entendeu? Você não vai ficar perdendo tempo e se estressando. Você vai pegar o método ali para poder criar suas técnicas ali sem sofrimento, bem rapidinho. Eu não vou ficar falando muito aqui porque esse vídeo aqui é tutorial, tá bom? Mas eu já gravei um vídeo aqui inteiro e deixei um link abaixo mostrando como você pode conseguir essa oportunidade. O link tá escrito Anima Fácil. É só você ver, tá no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo, tá bom? Clica lá e assiste o vídeo lá que eu te conto sobre isso e como você pode estar conseguindo ele e aproveitar essa oportunidade que ela tá acabando, beleza? Pessoal, essa dica que eu vou te mostrar agora é tão poderosa, cara, mas tão poderosa, que se você praticar ela direto por um tempo, você vai sim começar a animar sozinho, sem precisar ficar fazendo rotoscópia, contornando, entendeu? Sem depender de tutorial, aí você vai começar a conseguir criar os seus projetos aí com a sua cabeça, que é todo
todo animador quer, né? Sua criatividade. O nome dessa etapa aqui se chama Seja Curioso, Corrija a Animação. É o seguinte, cara, eu sempre elogio as animações que eu vejo por aí dos estúdios, principalmente do Naruto, né? Tem um animador chamado Norio Matsumoto, que tem vídeo aqui no canal, né? Inclusive é um react da luta do Naruto aí, vocês têm que assistir. Cara, eu elogio lá como ele trabalha a animação com qualidade. Mas só que quando eu vejo um erro também, ou alguma coisa assim que eu acho que dá pra melhorar, eu vou lá e tento melhorar, cara, eu tento mudar. Então, galera, pra mostrar pra vocês aqui essa etapa, eu vou ter que desativar o meu esboço por enquanto. Vou ativar aqui a camada da animação do Naruto. Só uma pausa aqui, galera, pra mostrar esse frame aqui do Sasuke, como ele tá tortão aqui, ó. Isso aqui, galera, se você ver esse frame parado, você vai falar, caraca, mano, a negada zoaram na animação. Mas isso aqui é necessário pra demonstrar meio que a torção aqui, sabe? O efeito de animação aqui, ó, do personagem fazendo essa curva aqui, ó, e a perna dele vindo. Então isso aqui é um princípio de exagero. Mas o que eu quero te mostrar nessa etapa não é isso, é o seguinte, ó. Aqui, galera, quer ver, ó? Nessa parte aqui, ó. A partir desse frame aqui, ó, do frame 37, tá vendo que o Sasuke levantou a perna dele pra dar um chute no Naruto, a perna direita, ok, né? Aqui, ele meio que, ele não dá o chute, cara, ele fica igual um sapo ali com a perna dobrada. E o Naruto vai pra trás, sabe? Parece que ele ameaçou um chute, mas nem acertou. E depois, além disso, ele pega e fica desse jeito aqui, ó. Tá vendo, ó? Dá até pra colocar uma música de capoeira aqui, ó. Cara, ele tá meio cambaio aqui, ele tá parecendo um velho andando nessa etapa. Eu não gostei, pra ser sincero, eu não gostei, galera, dessa movimentação. Eu achei que esse chute aqui ficou meio estranho, sabe? Parece que foi desnecessário. Agora esse chute aqui não, esse chute aqui já tá legal demais. Mas esse chute aqui parece que o cara tá gingando, que tá dançando com eles estão dançando junto. E o que eu fiz então, galera? Eu peguei, ó, vou ativar a camada de esboço agora pra você dar uma olhada aqui, tá bom? Eu questionei a rota desse movimento do jeito que eu tô falando aqui pra vocês. E com as minhas noções e experiências que eu tenho de princípios de movimento, eu criei um outro esboço por cima. Como assim, Razorado? Olha só, até aqui o esboço tá acompanhando o Sasuke ali, ó, chutando, né? Nessa cena, eu já fiz um borrão maior aqui, né? Pra demonstrar ali, como eu disse pra vocês na última etapa, o Smear Frames. Só que aqui, galera, olha o corpo dele aqui, ó, vou desativar o esboço. O corpo dele aqui já tá com as duas pernas no chão, né? Eu questionei esse movimento, eu achei, cara, com esse chute que ele deu aqui, a perna dele vai ter que parar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês com a seta aqui, ó. Deixa eu pegar uma cor vermelha pra vocês enxergar melhor, pra fazer a setinha. Aqui, galera, ó, a perna dele, ó, olha o esboço que eu fiz, ó. Aqui que tá a perna dele, ó, no meu esboço, ó, onde que eu fiz de vermelho. Então, ao invés de colocar a perna dele ali, eu mudei a movimentação, galera, de uma animação original feito por um estúdio de animação. Depois, ele já tava levantando essa perna aqui, eu pensei, cara, não tá na hora de levantar essa perna ainda. Agora que ele vai vir com essa perna pra trás, entendeu? Eu mudei aqui a movimentação com o posicionamento. Aqui eu estiquei a perna e agora no frame 41 ele começou a levantar a perna pra daí mudar e chutar. Então eu criei aqui uma rota de movimentos, galera, que eu mudei um pouco o ciclo que tava seguindo aqui da animação profissional. Aqui para você fazer isso, você tem que ter algumas noções de aceleração, desaceleração, são princípios da animação, tá? Não fique nervoso. Arcos, apelo, usou todo esse princípio aqui, ó. Eu vou desativar agora pra vocês verem. E olha a minha animação, galera. Olha, esse aqui é o meu esboço, ó. Dá uma olhada. Ó, olha aqui o esboço. Ele chuta aqui e depois, ó, ele primeiro vai com a perna pra trás pra daí fazer o giro. Eu achei que essa movimentação aqui ficou mais natural que a do próprio Sasuke ali, ó. Vou dar um play na animação aqui enquanto eu falo com vocês, ó. Só com o meu esboço agora. Galera, isso aqui que a gente fez foi ser curioso aqui, ó, entendeu? Então, galera, espero que você tenha entendido aí essa dica. Calma que eu tenho mais uma coisa importante pra falar pra você, mas eu quero que você não esqueça de compartilhar esse vídeo pro máximo de pessoas que puder, tá bom? Porque é só essa dica que vai ajudar muita gente. Então, se você compartilhar o vídeo, além de você me ajudar a continuar trazendo conteúdos assim, você faz a diferença, já que o YouTube vai recomendar mais esse vídeo, vai fazer chegar para mais pessoas que precisam destravar sua animação. Então eu tô contando com o seu poder, eu conto contigo para colaborar com a nossa nova geração de animadores, tá? Compartilha aí, é facinho, é clicar na setinha aí, tá bom? Galera, concluindo então esse vídeo, depois que você já tenha compartilhado com seus amigos, ou no final você compartilha, a dica cara, seja curioso e teste os movimentos constantemente, tá bom? Experimente posições diferentes,
diferentes, igual eu fiz aqui. Isso é um dos melhores exercícios, cara, que você pode fazer para você começar a destravar a sua noção de movimento, que com certeza vai melhorar as suas cenas de luta na animação. Eu tô criando um treinamento, eu não terminei ainda, mas estou criando um treinamento. Quando eu criar, vou estar deixando na descrição dos vídeos, um treinamento com todos os princípios da animação e como aplicar eles na animação mobile, tá bom? Mas, cara, se você aprender isso, cara, suas lutas vão sim fazer diferença. Depois se comenta aqui, depois que você praticou por uma semana, duvido se não vai melhorar um pouco a sua animação e algumas das dicas. Volta aqui e comenta no canal, tá bom? Então eu quero lembrar você que os links para você entrar no grupo grátis no Telegram e fazer parte do nosso time, que tá com mais de 1000 inscritos, tá aqui na descrição, e também o vídeo falando a oportunidade do Anima Fácil para você conseguir todas as técnicas para animar mais rápido com facilidade, tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Clica aí, tá bom? Agora eu vou deixar aqui na tela mais alguns vídeos para ajudar você na animação, técnicas que realmente vale a pena. Muito obrigado pela sua atenção, até a próxima.